Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo à nossa escola de física. Vamos revisar nesse vídeo um pouquinho de calorimetria, tema extremamente importante para vários vestibulares e inclusive para o Enem. Então, de olho na tela. Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre calor do tipo sensível. Como assim? O que é calor sensível? Olha só, vamos definir primeiro aqui, para a gente se localizar, o conceito de calor. Isso aqui é extremamente importante, você saber o que é calor. Então, vamos lá. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito. Isso aqui é extremamente importante. Eu vou até colocar em destaque aqui, ó. Calor é energia térmica em trânsito. Como assim calor e energia térmica em trânsito? Vamos lá. Energia térmica é aquela energia que está relacionada com o grau de vibração dos átomos. Tudo é feito de átomos, os átomos vibram o tempo todo. Então a energia térmica está relacionada com esse grau de vibração dos átomos. Quanto mais vibração um átomo tem, maior é a temperatura do corpo. O que a gente chama de calor é quando essa energia de vibração transita, tá, de um corpo para o outro. Então, por exemplo, se eu pego um corpo que está bem quente e coloco próximo de um corpo que está frio, essa energia de vibração migra do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ali a gente define calor. Então, repara que o calor não é uma energia armazenada. Tá? Como assim? Expressões do dia a dia do tipo... nossa, eu possuo calor, eu estou com calor, não é exatamente, não é fisicamente correto, tá? Porque você não tem como você armazenar essa energia chamada calor. O que a gente chama de calor é essa energia que existe quando ela transita de um corpo para o outro, que tem temperaturas diferentes. Então guarde esse conceito, isso é extremamente importante, principalmente para provas do tipo Enem, que nos fazem muitas perguntas conceituais, tá bom? Agora, esse calor, quando ele transita de um corpo para o outro, quando ele chega num corpo, ou quando ele sai de um corpo, ele pode causar duas coisas. Ele pode causar mudança de temperatura ou mudança de fase. Tá? Mudança de temperatura, para mais ou para menos, ele pode esquentar o corpo ou esfriar o corpo, ou ele pode fazer o corpo mudar de fase, de sólido para líquido, de líquido para gás, ou enfim. Quando ele simplesmente mudar a temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Tá? Então vamos anotar aqui, importante esse conceito, a gente chama de calor sensível, o calor responsável por muda a temperatura. O calor sensível, ele muda a temperatura, ele altera a temperatura do corpo. Então, se o calor que chega ou se o calor que sai, ele simplesmente mudar a temperatura, esquentar ou esfriar o corpo, a gente chama esse calor do tipo sensível. Num outro vídeo a gente vai ver o calor que é responsável por alterar a fase, o estado físico da matéria. Tá? Mas então, simplesmente o calor chegou, tá? O corpinho esquentou. Ou o calor foi embora, o corpinho esfriou. Esse calor nós chamamos de calor sensível. E a quantidade de calor envolvida, tá, ela pode ser calculada. Como é que a gente calcula a quantidade de calor que foi responsável por alterar a temperatura de um corpo? Tem uma formulinha para isso. A gente costuma simbolizar o calor pela letra Q, tá? Um Q maiúsculo. Então vamos lá. A quantidade de calor responsável por alterar a temperatura de um corpo é essa aqui, ó. Massa do corpo, que está perdendo ou ganhando calor, vezes uma grandeza importante para nós, que nós vamos definir agora, chamada de calor específico, vezes a variação de temperatura causada nesse corpo. É a formulinha do Q-macete, tá? O pessoal costuma batizar simpaticamente de Q-macete. Esse Czinho aqui, ele tem um nome importante para nós. Esse Czinho nós chamamos simpaticamente de calor
específico. Czinho é chamado de calor específico. O que significa o calor específico? Agora, esse conceito aqui você precisa anotar, você precisa saber. O calor específico, vamos anotar isso, o calor específico, aqui, ó, calor específico é a quantidade de calor necessária para variar em um único grau Celsius, para variar em 1 grau Celsius, vou pôr uma vírgula aqui, para variar em 1 grau Celsius, 1 grama de substância. Como assim? Vamos entender esse negócio. Tá? Como assim? Vamos entender esse negócio. Olha para cá. Vamos imaginar que eu tenha um único grama, 1 grama de ferro. Tá aqui na minha mão. Tá? 1 graminha de ferro, simplesmente 1 graminha de ferro. A quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse 1 grama de ferro, ou para retirar desse 1 grama de ferro, a quantidade de calor que eu preciso fornecer ou retirar desse 1 grama de ferro, para ele esquentar ou esfriar em apenas 1 grau Celsius, isso é chamado de calor específico. Então, calor específico do ferro. Calor específico do alumínio, a quantidade de calor que eu preciso fornecer ou retirar de um único grama de alumínio. Calor específico da água, a quantidade de calor que eu preciso fornecer ou retirar para esquentar ou esfriar em um único grau Celsius, 1 grama de água. Isso é o chamado calor específico. Bem simples esse conceito. Inclusive, além de simples, isso cai em vestibular. Dá uma olhadinha nessa questãozinha aqui, ó. Cadê? Aqui, achei. Olha só a questãozinha da PUC. A questão da PUC diz o seguinte para nós, ó. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Você não precisa saber o calor específico de nenhuma substância na hora da sua prova. Mas o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, tá bom? Isso significa o quê? Então, o que significa calor é 1 caloria por grau Celsius? Aqui, pessoal, por mais que a unidade oficial de calor seja Joule no sistema internacional, já que calor é energia, a unidade oficial de energia é o Joule. Nesse assunto especificamente, é comum nós utilizarmos a unidade de caloria. Tá? E por mais que a unidade de massa no sistema internacional seja o quilograma, aqui também é comum a gente usar grama. E a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin, mas aqui é comum a gente utilizar grau Celsius. Então, o que significa 1 caloria por grau Celsius? Significa que letra A. Vamos ver aqui, vamos mudar para caneta. Significa que para se aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, deve-se fornecer 1 caloria. Letra A, perfeito, está exatamente certo aqui, é exatamente o conceito que nós acabamos de definir. Isso é o calor específico. Então, o calor sensível é isso, tá? O calor, energia térmica em trânsito, guarde esse conceito. O calor sensível é responsável por mudança de temperatura, então o calor sensível ele muda a temperatura do corpo. Como é que eu calculo o calor específico? Como é que eu calculo o calor sensível? É a massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura que eu estou causando nesse corpo. O Czinho significa calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para variar em apenas 1 único grau Celsius, 1 único grama de substância. E existe ainda uma grandeza importante aqui no estudo da calorimetria, que é o conceito de capacidade térmica. Vamos ver o que é isso? Capacidade térmica. Então vamos lá, vamos passar o próximo slide aqui. Capacidade térmica. Vamos só ajustar. Pronto. Capacidade. Vou tirar esse sublinhado. Capacidade térmica. O conceito de capacidade térmica, ele parece um pouco um conceito de calor específico. Mas a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária
para variar em 1 grau Celsius toda a massa do material. Como assim? Toda a massa do material. Vamos lá. Aqui o texto ficou em cima do meu vídeo. Vamos ajeitar isso daqui. Pronto. Olha só. O lance aqui é o seguinte. Calor específico é para variar a temperatura de um único grama. Agora vamos imaginar que eu tenho uma chapa de ferro grande, 10 quilos, uma chapona de ferro, um bloco de ferro, 10 quilos. Quanto de calor eu preciso para variar todo esse bloco, esses 10 quilos? Eu não estou mexendo agora com 1 grama de material, estou mexendo com 10 quilos de uma vez. Tá? A quantidade de calor para variar a temperatura de todo o material, isso nós chamamos de capacidade térmica. Então, o calor específico é a quantidade de calor para variar a temperatura de um único grama de material. E a capacidade térmica é para variar a temperatura de todo o material, que eu tenho não apenas 1 grama, mas mais de 1 grama. E como é que eu calculo a capacidade térmica? Bem simples aqui, ó. A capacidade térmica nada mais é do que a massa do material que eu tenho. Eu tenho todo um bloco de material grande vezes o calor específico. Tá? Vezes o calor específico. Só que olha só uma situação aqui, ó. Se nós voltarmos aqui, repara o seguinte. Se você isolar aqui, ó, massa vezes calor específico, tá vendo? Se você isolar aqui, ó, ou seja, pega essa variação de temperatura e passa dividindo. Então perceba que massa vezes calor específico é igual a quantidade de calor envolvida vezes variação de temperatura. Então um jeito de escrever ou um jeito de calcular a capacidade térmica envolvida é a massa vezes o calor específico ou também quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Vamos dar uma olhadinha como é que isso é perguntado para nós nas questões. Mas é só isso, tá? É um assunto bem tranquilo, bem simples. Olha só como é que isso cai. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica. Desprezível. Quer dizer que o recipiente ele não troca calor, tá? É um isolante ideal. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então eu tenho aí 5 líquidos: água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio. Todos eles receberam a mesma quantidade de calor. Quem vai aquecer mais? Quem vai aquecer mais é quem tiver o menor calor específico. Quanto menor o calor específico, mais ele aquece. Por quê? Calor específico diz respeito à necessidade que o corpo tem de receber calor para poder esquentar. Se um corpo tem muito calor específico, quer dizer que ele precisa receber muito calor para poder esquentar. Se ele tem pouco calor específico, quer dizer que ele precisa receber pouco calor para poder esquentar. Todos eles receberam a mesma quantidade de calor. Mas repara no calor específico do mercúrio, o último da tabela. Tem um calor específico muito baixo, quer dizer que a cada 0,14 joules por grama grau Celsius, quer dizer que a cada 0,14 joules que ele recebe, 1 grama de mercúrio aquece 1 grau Celsius. Agora, olha a água, precisa receber mais de 4 joules para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama apenas. Então o mercúrio, qualquer tantinho de calor que ele recebe, ele já sobe 1 grauzinho. Então depois desse processo todo, quem vai ter ganhado, né? Quem vai ter ganhado mais temperatura? Quem vai ter ganhado mais temperatura terá sido o mercúrio. E olha só, essa questãozinha do UFSCar. A quantidade de calor que se deve fornecer, então eu quero saber aqui, ó, a quantidade de calor
Qzão. Quiser fornecer a 1 kg de material para elevar a sua temperatura de 5 graus Celsius, então eu quero causar uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, é igual a 3.000 calorias. Eu não quero saber a quantidade de calor, ele já me afirmou que a quantidade de calor é de 3.000. Então eu preciso de 3.000 calorias para esquentar uma substância, 1 kg de uma substância qualquer. Eu quero esquentar ela, eu vou esquentar ela em 5 graus Celsius. Qual é o calor específico dessa substância? Se eu quero o calor específico, vou olhar para quem? Vou olhar para o Q-macete. Q igual MC ΔT. Quantidade de calor que eu vou fornecer? 3.000. Essas 3.000 calorias vão esquentar 1 kg. Eu vou deixar na unidade usual de calor específico, calorias por grama graus Celsius. Então, 1 kg é a mesma coisa que 1.000 gramas. Calor específico eu quero saber e a variação de temperatura. Um aquecimento de 5 graus Celsius. A gente pode simplificar um pouco aqui, ó. Pode cortar esses 3 zerinhos de cá, esses 3 zerinhos de cá. Esse 5 passa para a esquerda dividindo. Então, calor específico, 3 por 5, 0,6 calorias por grama graus Celsius. Então, calor específico é isso. Tá? Calor específico, quantidade de calor necessária para variar a temperatura em 1 grau Celsius de apenas 1 grama de material. Então, isso foi o calor sensível, aquele calor responsável por mudar a temperatura do corpo. Diferente do calor latente. Próximo vídeo, calor responsável por alterar a fase, o estado físico. Como é que calcula calor sensível? Lembra do Q-macete? Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura causada. É isso. Valeu!